Ok? Entendidos esse rapaz? Sim. Ok. Então, mês de sorte entendido. O próximo dele é o Quicksort. E o Quicksort não existe só um Quicksort. Existe um arsenal de Quicksort. Ainda bem que eu que gravei a explicação principal do mês de sorte. Mas vamos nós. O Quicksort, a gente não vou dizer zica como originalmente proposto, mas como estava no livro originalmente proposto. Vamos dizer assim, no livro que eu adotava. Tá certo? Existe a versão que, basicamente, ele é o seguinte: você vai escolher um elemento de referência, tá? Fazendo a mão, ele é rápido. Você escolhe um elemento de referência. Os menores para a esquerda, os maiores para a direita. Fez isso, bota ele no meio e repete isso recursivamente para cada lado. Escolhe o elemento aleatório, menores para um lado, maiores para o outro. Rapidamente você ordena tudo. Tá certo? A questão é que existem várias estratégias. Eu falei escolher ao acaso, que é a estratégia mais eficiência. Diga. Ô, professor, não tá mostrando o pseudocódigo não, tá, professor? Ah, não, é para estar um slide. Tá mostrando um slide quicksort. Ah, tá suave, suave, suave. Que eu tava explicando, eu jurar que você tava explicando o pseudocódigo e não tinha colocado na Não, tela. não, 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 não. É para estar um slide quicksort. Essa seção descreve o procedimento quicksort. É para estar começando assim. Tá assim? Sim, tá sim. Ok. Certo? Então tem várias versões dele. Ele também é como ele também é como o Magisorte, ele também é dividir e conquistar, tá? Só que ele não vai dividir no meio. Ele vai ter uma função de partição que vai fazer divisões basicamente com base nesse elemento de referência. E existe, como eu disse, um arsenal de implementações diferentes do Quicksort com base nessa escolha do elemento de referência. Tem uma que o elemento de referência é o seguinte: é o primeiro índice do trecho que você quer ordenar. Outra é o último índice do trecho que você quer ordenar. Outra é o índice do meio. Outra é o índice aleatório. Essa é a que eu gosto mais, que é simples de implementar e altamente efetiva. Tem outra que é o seguinte: você pega os índices do extremo e o índice do meio e pega o elemento do meio deles. Tá? Descarta o maior e o menor e fica com o do meio. É chamado quicksort trimediana. Também é altamente efetivo. Tem um quicksort de Dijkstra, de 3 partições. E vai. E vai, e vai, e vai, e vai. Tem, como eu disse, os arsenais de quicksort são extensos. Tá? Em comum, todos eles têm mais ou menos a mesma eficiência. Tá certo? Eu prefiro aleatorizado porque ele vai evitar um defeito de alguns quicksorts. Ou o aleatorizado ou o tremediano vão evitar esse defeito. Tá certo? Outros podem carregar esse defeito ainda assim. Tá bom? Então, primeiro vamos conhecer um quicksort, depois a gente vê o defeito. Como é muito difícil acompanhar, até a animação que nos permite acompanhar um quicksort aleatório, mas para a gente entender o código, vamos primeiro acompanhar um não aleatório, depois a gente acompanha um aleatório, tá certo? Então a ideia é não dividir no meio. Esse aqui, o pivô, é o elemento, o último elemento do trecho que você quer ordenar. Então aqui está o quicksort. Está vendo o pseudocódigo agora, Gabriel?
Chegou aí? Não, beleza, tô vendo agora. Como mede sorte, se P é menor que R, ou seja, se tem mais de um elemento, como é que você vai dividir? Você vai chamar a particiona, tá bom? E você vai chamar a quicksort depois de P até antes do pivô, depois de onde ficou o pivô até o final. Observe que o que é onde vai ficar o pivô. Você não vai precisar ordenar incluindo ele. Por que você não vai precisar ordenar incluindo ele? Porque o particiona vai colocar sempre o pivô na posição correta. E quem é o pivô? Nessa versão aqui, tá? O pivô é o último elemento que eu quero ordenar. Tá bom? O I vai começar um índice antes do trecho que eu quero ordenar. Se eu quiser começar do primeiro elemento do array, então ele vai começar fora do array, por uma posição. Para J, do primeiro índice que você quer ordenar até uma posição antes do pivô, se a índice J for menor ou igual que o pivô, incrementa o I, é por isso que o I começava antes dos índices, e você faz o swap do índice I com o índice J. Terminou o laço, troque o índice do pivô com quem está no índice I mais 1. E retorne a I mais 1, que é onde ficou o pivô. É um código bem curto. Tá certo? Vamos ver isso. Como é que isso funciona, né? Porque falar disso é fácil, mas entender o que está fazendo é um pouco mais. Vou abrir o aplicativo errado. Não é um tanto animação assim, mas é um conjuntinho de slides. Estão vendo? Chegou aí? Olha só, o I começa antes do 5. Tá? O J começa no 5. E o pivô, o elemento de referência é o 4. Estão vendo? Ele vai comparar sempre quem está no índice J com o 4. Então vamos lá. 5 é menor ou igual que 4? Não. 3 é menor ou igual que 4? É. Então o que é que vai acontecer? Ele vai incrementar o I, que está antes do 5. Então ele vai ficar na posição onde o 5 está. Observe que o J está no 3. E vai trocar quem está na posição I com quem está na posição J. Tá bom? O que isso vai fazer? O I vai marcar o último elemento que é menor ou igual que o pivô. E o J marca o último elemento que é maior que o pivô. Tá? Tá entendendo mais ou menos? Então vamos progredir para ver como as coisas vão evoluir aqui. 15 menor ou igual que 4? Não. 0 é menor ou igual que 4? É.
O I que está no 3 é incrementado, vai para o 5, e ele vai trocar de lugar com o J que está no índice do 0. Tá bom? E agora você está tendo que a zona dos elementos menores que o pivô está com 3 e 0 acabando no 0. Tá bom? Tá dando para entender, Rossana? Aí Sim, avança. tô entendendo. Tô entendendo, calma. Calma. Ok. 11. 11 é menor ou igual que 4? Não. 7. 8. Não. Deixa o slide carregar. 8 não é menor que 4, não é menor ou igual que 4. 12 também não. 14 também não. 6 também não. 10 também não. Então o J está avançando. Então, esse conjunto do 15 e que vai até onde está o índice J, que está no 10, são os elementos maiores que o pivô. 2. 2 é menor que 4. Então, incrementa o I, que está no 0, e troca quem está no I com quem está no J. Tá certo? Aí avança o J. 1 é menor que 4. Incrementa o I e troca o I com o J. Tá certo? O J chegou antes do último elemento, o laço quebra, e aí incrementa você troca o pivô com o elemento seguinte na posição do I. Tá bom? O I aqui acabou no índice na quarta posição. Esse é meu vizinho, perdoe o barulho, que está incomodando o cachorro. O I acabou aqui na quarta posição do índice 1. E aí o 4 vai tocar de posição com 11. Ficando na posição correta dele, os elementos menores ou iguais que ele vêm antes dele, e os depois dele são maiores que ele. Deu para acompanhar, Particiona? Deu. Aí ele vai refazer tudo de novo até ficar todo mundo na sequência correta, né? De números. Aí o que acontece? Aí ele vai chamar o quicksort de novo, de P até antes do 4, e depois do 4 até o final. Ah, entendi. Tá certo? E com isso ele ordena todo mundo. Tá bom? Professor, no caso, esse pivô é um elemento aleatório que ele escolhe, não? Nessa versão, é uma versão não aleatória, o pivô era o último elemento do array. Ah, entendi. Tá certo? Se a gente for olhar o pseudocódigo que eu estou mostrando ali, como eu disse, tem várias versões. A versão inicial que eu estou mostrando para vocês, o pivô é o último elemento do trecho que você quer ordenar. Então, quando chegar a isso, você vai ver. Se eu ordeno de P a R, observe que aqui independe se eu estou contando do 1 ou do 0. Eu quero ordenar de P a R. Um trecho do meu vetor ou o vetor inteiro. Se eu quiser o vetor inteiro de 0 até o tamanho menos 1, por exemplo. Aí ele vai particionar, aí eu mando ele ordenar de novo na linha 3, do início até antes de onde o pivô ficou, depois na posição seguinte do pivô até o final. Tá certo? Eu não preciso mandar ele ordenar, incluindo o pivô, porque o pivô está na posição correta dele. Tá bom? Esse particiona, deu para acompanhar ele. Ele é um pouco difícil de entender, porque esse laço da linha 3 a 7 está movendo dois índices. O I que começa antes do P e o J, né?
o J automaticamente, e o I se move toda vez que ele encontra um elemento menor ou igual que o pivô, né? Que aí ele incrementa o I e troca o índice I com o índice J, criando assim, basicamente, a zona dos elementos menores ou iguais que o pivô, a zona dos elementos por onde o J passou, que são maiores que o pivô, e a zona dos elementos que ainda não foram investigados. Tá bom? Deu para acompanhar essa parte? Deu sim. Essa não é a única versão. Eu já antes falei isso. Tá? Isso aqui eu não vou mostrar. Essa é uma outra versão. Nessa versão aqui, o pivô é o primeiro elemento. Tá? Eu acho ela mais complicadinha. Eu prefiro a anterior. Tá? Porque aqui o I começa no índice mais baixo e o J estourando o vetor estourando o vetor não. No índice mais, uma posição seguinte no mais alto. Enquanto verdadeiro, enquanto A mais I menor que o pivô, faça. Se I for igual ao high, dá o break. Fim enquanto. Enquanto V menor que A menos J, se o J encontrou o índice mais baixo, break. Se o I ficou igual ao J ou passou o J, break. Troque a índice I com a índice J. Tá certo? Observe que esse break é a única condição dele sair desse laço enquanto verdadeiro. E troque aí com a J. O que isso faz? Esse aqui é confuso. Basicamente é o seguinte: o I começa no índice mais baixo. Ele vai avançando até achar alguém que é igual ou maior que o pivô. Tá certo? Quando faz isso, ele para. Depois ele começa um laço do J descendo, até ele encontrar alguém que seja menor que o pivô. Quando ele faz isso, ele troca a I com a J e volta para os laços, procurando com I alguém maior que o pivô. Quando encontra, para, e ele vem descendo com o J. Quando encontra alguém menor que o pivô, para, aí troca os elementos I com a J e volta a fazer isso, até que o I encontre o J ou passe o J. Nesse momento ele quebra o laço, e aí ele troca a índice low, que é o elemento de referência, com a índice J, que é a posição onde ele deve ficar. Esse eu acho mais confuso. Eu não sei vocês, mas é uma das versões. Vocês são livres para escolher a versão que vocês gostarem na vida, e talvez vocês encontrem outros programadores que gostem de outras versões. É gosto, sabe? É gosto. Professor, Uhum. foi utilizado o switch case nessa Não. particiona 2? Ah, ok. Não é switch case não. É só enquanto if break. Só isso. Não tem switch case. O break você pode usar. Qualquer pergunta, Rosana. Só curiosidade. É porque eu tava estudando Java de novo semana passada, aí eu lembrei que switch case tem break. Não sei que Não, fosse, mas não. O break você pode usar para também quebrar o laço imediatamente que você está onde ele está, né? Eu lembrei disso depois. Certo. Depois eu conto uma história famosa sobre o break, mas o tempo está curto, né? Mas deixa eu pular isso tudo aqui, que eu não vou falar de corretude de quicksort, não. Ok? Bom, agora tem alguma informação muito importante sobre o quicksort. Tá? Em primeiro lugar, vamos mostrar o calcanhar de Aquiles dele.
o calcanhar de Aquiles desses dois quicksorts. Não sei nem que versão que está aqui, mas eu sei que ela vai ter um calcanhar. Ah, essa aqui que é a primeira. O I vai incrementando, o J também, um passou, outro e vai. Ela é rápida, mas quer o calcanhar de Aquiles dela? Tá vendo que eu criei um vetor ordenado? Foi rapidinho porque a quantidade de elementos aqui é pequena. Se eu fizer 3, 6, 9, 12, 15, então vamos lá. Tá ordenado isso aqui, não tá, gente? Ninguém discorda disso. Tá meio lentinho agora, não tá não? Nossa, tá mais rápido, não tava não? Ele não sabe que tá em ordem. E pior, como tá em ordem, a divisão dele não divide nada, só separa um. Então ele vira uma ordenação por seleção. Se estiver em ordem, ou na ordem inversa da que você quer, de repente, o quicksort determinístico vira uma ordenação por seleção. Que coisa horrível, né, minha gente? Do mais rápido vira o mais lento. E sabe qual é o problema disso? Como eu falei, 1/3 das vezes os dados já vêm ordenados, né? Oh, miséria. Não, não, Natan. Que miséria. Mas é claro que a gente não ia deixar as coisas, algo com potencial tão bom, ser destruído dessa forma, né? Então, o segredo está no número aleatório. Chegou os slides aí, gente? Chegou, né? Olha a mudança simples. A particiona, essa é a particiona em que o pivô é o último elemento. Tá? Só que o meu quicksort, antes de chamar essa particiona, ela chama outra. O que é que ela faz? Gera o número aleatório. Isso aqui não é um módulo não, por favor. Isso aqui é o meu comentário aqui nesse 34, por favor. Então, eu gero o número aleatório nos índices que eu quero, entre os índices que eu quero ordenar. E eu troco ele com o último índice. E aí eu mando particionar. Pronto. Sabe qual é o efeito disso? Eu vou mostrar aqui.
Deixa eu, enquanto eu estou preparando, deixa eu botar para carregar para vocês aí. Esse é o Random Quicksort. É esse que eu sorteio um índice entre os pivôs entre os elementos que eu quero ordenar para ser um pivô e boto ele na posição do pivô que eu normalmente colocaria. Pronto, então a ordem inversa, né? Que é aquela que ele virava uma ordenação por seleção, não é isso? Olha só, sorteou alguém e olha só, sorteou alguém mais ou menos no meio. Que coisa! Números aleatórios fazem isso. E pronto. Voltou a ser o mais rápido. Né? Na verdade, tem uma chance dele voltar a ser o mais lento. Tem uma possibilidade. É ele fazer os piores sorteios possíveis. Tá bom? Ou seja, ele sortear os piores pivôs possíveis. Tá certo? Bom, sabe qual é a chance de, num vetor de 15 elementos, ele sortear os piores elementos possíveis? É esse número aqui. Alguém conhece esse número de baixo aí? 15 fatorial? Alguém se lembra o que é fatorial? Sim. Pode explicar para os seus colegas, Rodolfo? Não precisa escrever 15 fatorial inteiro, não, mas só dar uma palhinha para eles. O que é 15 fatorial? É 15 vezes 14. Exatamente. Ele vai 15 vezes 14 fatorial, que é 15 vezes 3, que é 14 vezes 3 fatorial, até chegar a 1. Não é isso, Rodolfo? Então, é um número bem grande. E o que isso não quer dizer que 1 dividido por ele é um número bem pequeno. Mas para dar uma ideia melhor do que acontece, se eu tiver um vetor com 60 elementos, a chance de ele fazer o pior sorteio possível é 1 sobre 60 fatorial. E essa é uma probabilidade muito famosa. Alguém conhece essa probabilidade? Aqui no Brasil, ela é famosíssima. Alguém pode dizer que probabilidade é essa? Eu conheço muita gente que da teve... Mega Sena? É a chance de você ganhar na Mega Sena. Então, essa é a chance, tá certo, do algoritmo fazer, num vetor de 60 posições, fazer a pior escolha possível. E basta ele fazer uma escolha certa, que ele já vira mais rápido. Brinque. Perdoe, uma escolha não. Basta ele fazer uma escolha horrível, uma pior possível, seguida de uma mediana, que ele escapa disso. Então a escolha dele fazer tudo errado. Ah, falei. Falei, eu dizer, se ele escolhesse tudo errado em si, quanto tempo demoraria para ordenar? 60? Se fosse mais... Sim. 60? Bem menos de um segundo. Você só vai sentir que se ele fizer todas as escolhas erradas, você vai demorar mais de um segundo quando chegar perto de 10 mil elementos, 1 milhão. Mas acho que se isso acontecer, é mínima. E se acontecer uma vez na vida, é aquela vez que o cara acha que o Windows travou e fecha o programa. Aí quando isso acontecer, você desce na rua, vai na loteria e ganha do Mega Sena. Eu ia dizer isso agora, no dia que isso acontecer, eu vou puxar o Mega Sena.
Olha, uma coisa, pessoal, você está muito bem, se a sua chance, as coisas estão muito bem na sua vida, se a chance das coisas darem errado forem bilhões de vezes menores do que a chance de você ganhar na Mega Sena. Na verdade, é mais fácil você ganhar na Mega Sena 30 vezes seguidas do que as coisas darem errado com esse clique sorte. O que significa dizer que ou você é um político de Brasília ou não sei, né? Porque alguns políticos brasileiros justificam a fortuna deles como ganhos sucessivos na Mega Sena. Ou pelo menos tinha um político em Brasília que dizia isso, né? Que ele ganhou 5 vezes na Mega Sena. Eu estou para descobrir como, né? Mas, enfim. Então, essas coisas, essa chance de dar errado é tão pouca, já passou, mas eu não quero confiar. Tem uma incrível que dá certo também, sabe qual é? Não quer ficar sorteando toda vez? Embaralhe o vetor antes de mandar ordenar. É outra que funciona. Quando falou dessa parte aí que começou a se mostrar essa parte aí, eu pensei que seria desse jeito, que ele ia embaralhar o vetor para poder ele fazer mais Mas, rápido. mas é outra solução. É outra solução. Porque embaralhar o vetor é rápido. Sabe? Você embaralha o vetor e pronto. Ordena agora. Bagunça para ordenar rápido. Brinque. Funciona. Tá certo? Aí o Gabriel Lucas me fez um comentário. Como é que, se o Insertion Sort é o mais rápido, quando já está tudo ordenado, como é que eu combino ele? Bom, o Insertion Sort ele tem uma outra propriedade. Até 30 ou 50 elementos, ele é o mais rápido de todos. Por quê? Porque chamada recursiva, ela tem um tempo a mais que é gasto para você fazer as chamadas recursivas, preparar o espaço de memória para elas. Então, até 50 elementos, ela não é tão rápida quanto o Insertion Sort. Então, uma coisa que o pessoal faz é o seguinte, no Merge Sort, no Quick Sort, não tem aquele if p menor que r, que o pessoal coloca ali logo na primeira instrução? Aí o pessoal muda aquela instrução para fazer o seguinte, se r menos p, né, é maior que 30 ou maior que 50. Se não, eles chamam ordenação por inserção naquele trecho. Tá certo, Gabriel? Então, isso é quando é para ordenar volumes estúpidos de dados na memória principal, tá? Não estou falando de ordenação de dados tão grandes que ocupam muito mais que a memória principal. Isso aí precisa-se de uma estratégia à parte, que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, que aí precisa combinar Merge Sort com Insertion Sort, carregamento de memória principal e secundária e outras coisas mais. Mas, quando você tem, por exemplo, centenas de milhares de dados, gigabytes de dados em memória RAM que você quer ordenar, ou centenas de megabytes na memória RAM, e você quer fazer isso rápido, você já se previne fazendo com que qualquer sequência abaixo de 30 ou 50 elementos você ordena por inserção, tá certo? E o resto você ordena ou por quicksort ou por merge sort, tá certo, Gabriel? Acho que foi você que perguntou isso no início da aula. Tá bom, meus amigos? Hoje a aula foi um pouco mais corrida, mas deu para acompanhar? De modo geral, sim, professor. Ok. Eu vou atualizar antes de quinta-feira. Eu botei lá no Cigar, no material, acervo de vídeo, o link da playlist. Estou botando agora na playlist os vídeos das aulas, tá? Então já atualizei lá a playlist com os vídeos até da aula de semana passada, tá certo? Então já estão lá todas as aulas, tá bom? Tá certo? Aí fica até melhor para vocês saberem qual aula que eu quero ver. Aí já vai na playlist.
Tá certo? Fica até melhor para você salvar. Salva a playlist, aí já vai lá e vê se tem algum vídeo novo lá. Tá bom? Beleza. Então, Ô, professor, ah, sim, não, vai querer dar mais algum aviso? É, porque é uma pergunta fora a parte. não, pode falar. Acho que já encerramos por hoje. Eu só vou pedir que na próxima quinta-feira, mas é tranquilo, né? Quinta-feira não tem mais água especial, não, né? Isso. Diga aí, Gabriel. Sim, não, tem algum campo de pesquisa de criação de algoritmos ou alguma coisa do tipo, professor? Tem. Não é muito minha praia, eu trabalho mais, às vezes, com a criação de algoritmos de inteligência artificial e IA, mas eu não trabalho muito com genética, mas eu trabalho muitas vezes com o que a gente chama de colônia de insetos, ou colônia de formigas, ou nuvem de pássaros. Tá certo? Pois é. Não, estou dizendo isso porque, querendo ou não, algoritmos é uma forma de economia e também de energia, né, professor? Também. Entendeu? É porque depende, tem muitas áreas, mas assim, algumas áreas, tem áreas que, por exemplo, quando é a criação de algoritmos de IA, você pode ser mais aventureiro, outros vão requerer uma bagagem mais matemática, depende muito de para onde você vai, tá certo? Ok? Entendeu? Ok. Então, até mais, gente. Tem mais aí, Professor, professor? você vai soltar alguma atividade até na quinta-feira? Da quinta-feira eu devo soltar, tá bom? Beleza. Até mais. Até mais, professor.